Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula de ações constitucionais para a OAB segunda fase, para a segunda etapa do exame de ordem em constitucional. Constitucional, que é essa matéria, essa disciplina maravilhosa. Eu sou suspeita para falar, mas uma disciplina sensacional. Se você de fato escolheu o constitucional para a segunda fase do seu exame, eu já quero antecipadamente, antes de você tirar a sua carteira, te dar os parabéns. Você fez uma ótima escolha constitucional, ainda que você vá advogar em outra área, ainda que você vá trabalhar em outra área. Constitucional é a base, né, gente? A nossa Constituição é a base de todos os outros atos infralegais, de todos os outros atos normativos, das outras decisões. Então, se você escolher o Constitucional, você pode ter certeza que você está focando o estudo não só para o seu exame de ordem, você está construindo uma base muito importante para o futuro do exercício, né, da sua advocacia, se você realmente for seguir no caminho da advocacia privada, da advocacia pública. Se você for prestar um concurso, você já está criando base de uma disciplina que é importantíssima para qualquer concurso, para qualquer cargo, para qualquer área, seja jurídica ou não, sempre cai direito constitucional. Então, eu estou aqui e juntos nós vamos abordar as principais, as ações constitucionais mais cobradas pela FGV na segunda etapa do exame de ordem em direito constitucional. A gente está aqui para acalmar o coração, acalmar a mente, né? Porque a gente está em tempo de pandemia, provavelmente vocês já estudaram muito ou estão sentindo que não estudaram o suficiente por causa dessa situação que a gente está vivendo hoje em dia, mas eu quero aqui tranquilizar vocês, mostrar a matéria escolhida, as ações escolhidas foram escolhidas com critério de frequência de cobrança da FGV, então eu quero que vocês fiquem tranquilos e caminhem comigo, vamos aqui aprender juntos o principal para você chegar seguro lá na hora da sua prova, para você com certeza acertar a peça e para você com certeza constitucional na segunda fase. Então, gente, vamos lá. Primeiramente, eu quero deixar bem claro para vocês que essa é uma aula mesmo, tá? Eu tô falando aqui pra gente ficar tranquilo, que a gente vai construir as coisas juntos. É um bate-papo, mas ao mesmo tempo é uma aula gratuita, mas é uma aula. Então, a gente está aqui para aprender, para absorver conteúdo. Então, em primeiro lugar, eu te aconselho a assistir essa aula, por mais que você esteja assistindo aí da sua casa, do conforto da sua casa, de um ambiente que não seja um ambiente formal de estudos, mas eu te aconselho a assistir essa aula na sua mesa de estudos, com o seu material, para você anotar, para você prestar atenção, para você registrar o que realmente é importante. Então, por isso que eu peço aqui é o seu comprometimento. Você não está pagando pela aula em dinheiro, é uma aula gratuita, então você não está investindo dinheiro, mas a energia que eu quero que você invista nessa aula é a energia do seu comprometimento. O seu comprometimento nada mais é do que a mensagem que você está passando para o mundo, para a vida, que você está realmente comprometido com esse acontecimento aí, que se Deus quiser é um acontecimento certo nesse dia 6 de dezembro, ou outra data que seja, se você for fazer a segunda fase facultativa, mas que você esteja de fato comprometido com esse acontecimento que é a conquista da sua carteira, que é a finalização desse ciclo aí, né, gente, de estudo, que a gente sabe quanta energia a gente gasta, então que seja essa mensagem, que seja esse o investimento que você vai passar, que você vai mandar para o mundo, que você esteja comprometido com o acontecimento certo, que é a conquista da sua carteira, nessa segunda fase que você vai prestar agora. Não precisa esperar outra, não precisa, se eu errar a peça, calma, existe a possibilidade, existe, mas é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para evitar, para fazer com que você chegue na prova com segurança para fazer uma ótima peça. Então, por causa disso, só para quem ficar até o final da aula, quem me acompanhar aqui até o final, eu vou orientar
como acessar o bônus desse material, que é um material escrito, aprofundado da aula, que vai ter revisão sobre tópicos, sobre conteúdo teórico. Aqui a gente vai aplicar a prática. No bônus você vai ter conteúdos teóricos e o esqueleto prático de cada peça que eu vou abordar aqui. Tudo bom? E afinal de contas, quem é Bárbara? Quem que é essa moça que está aqui falando comigo? Por que que ela está falando de direito constitucional? E por que que ela acha que pode me ajudar a ser aprovado na segunda etapa da OAB em constitucional? Bom, eu sou Bárbara Mota, eu sou advogada, eu me formei pela PUC Minas no ano de 2014. Nesse mesmo ano, eu passei no 12º Exame Unificado da Ordem. Na época, eu prestei em Direito Civil e no mesmo ano eu comecei a advogar. Exerci advocacia privada durante alguns anos e um tempo depois eu decidi estudar para concursos públicos. E na época de estudo para concursos, com bastante foco, bastante dedicação, com bastante esforço, eu consegui boas classificações para os cargos que eu prestei, para os cargos em que eu pretendia ser aprovada. Bom, dentre esses concursos, agora no ano de 2020, quando essa aula está sendo gravada, eu estou classificada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, para o cargo de analista federal, no Ministério Público da União, tanto na lista do Distrito Federal quanto em lista nacional, também para o cargo de analista. E em âmbito municipal, eu me classifiquei no concurso da Procuradoria da Câmara do meu município aqui de Belo Horizonte. Eu me classifiquei como procuradora e nesse concurso eu fiquei na 35ª posição. E o concurso da Câmara ficou conhecido aqui como um concurso que, apesar de ser municipal, ele teve uma concorrência em âmbito nacional. Poucos dias antes da prova, a banca emitiu uma nota falando que o município precisou se reorganizar logisticamente, porque quanto ao número de candidatos, recebeu-se um número 4 vezes maior do que o número que a banca esperava, do que o município esperava. E para esse concurso, acho que foram, se eu não me engano, mais de 7.300 candidatos, fazendo aí um total de 922 candidatos por vaga. Tá, Bárbara, mas por que você está me contando tudo isso, me falando dessas classificações aí? Mas eu sempre fui ali de ficar estudando caladinha, poucas pessoas sabiam que eu tinha obtido essas classificações, porque depois eu continuei estudando, a minha meta nunca foi parar de estudar enquanto eu não tivesse sido nomeada ali no cargo que eu quero, mas eu tô te contando tudo isso porque essa história aí maravilhosa, de várias aprovações, de conseguir aprovações em pouco tempo, de conseguir saber fazer prova em pouco tempo, isso não foi sempre assim, não foi do dia para a noite, não foi sempre desse jeito que eu consegui fazer. E por que não foi sempre assim? Eu preciso contar uma história para vocês do meu exame da ordem, o que aconteceu realmente. Quando eu estava no 9º período do exame de ordem da minha faculdade, quando eu estava no 9º período do meu curso, eu vi ali vários dos meus colegas se preparando para fazer o exame de ordem. Naquela época, eu tinha puxado a matéria de monografia para o 9º período. Eu lembro que eu tinha uma meta muito clara na minha cabeça, que eu queria colar grau já tendo a minha carteira, porque eu precisava realmente trabalhar. Eu sempre estudei em escola pública, durante toda a minha vida eu dependi do ensino público e na faculdade foi a primeira vez que a minha família pôde me ajudar, pôde investir ali numa instituição privada para eu estudar. Então, assim, eu fiz um bom curso, não negligenciei, eu estudava um pouco antes das provas, estudava bem, prestava atenção nas aulas. E uma porque eu gostava do direito, eu realmente gostei do curso de direito, e outra porque eu realmente sabia que eu não podia me dar o luxo, né, de tomar uma reprovação, de repetir matéria, porque isso significaria, além de perda de tempo, uma perda de dinheiro. E um dinheiro que não era só meu, um dinheiro que estava ali envolvido no sustento da minha família.
Então, quando eu estava ali na reta final do meu curso, eu já tinha muito claro na minha cabeça que eu ia me formar, que eu ia pegar o meu diploma já com a minha carteira da ordem, já para eu poder começar a trabalhar. Então, o meu planejamento foi no sentido de, no nono período, eu ia fazer a minha monografia, eu ia me dedicar à minha monografia e no 10º período eu ia prestar o exame da OAB, tanto a primeira fase quanto a segunda fase. Por isso eu já puxei mais matérias ali no nono período, tive menos matérias para cumprir no 10º, para eu ficar ali com um tempo mais livre para me dedicar à primeira e à segunda etapa do exame de ordem. Só que o que aconteceu? Vários dos meus colegas já estavam se inscrevendo para fazer a primeira etapa do 11º exame de ordem, que aconteceu quando eu estava no nono. E eu lembro que um amigo meu chegou para me falar: Bárbara, vamos fazer a prova, tá todo mundo indo fazer. Tenta, vai que você passa, para você conhecer a prova também, porque chegando no 10º, se você não passar chegando no 10º, aí você estuda, aí você faz a prova. Bom, aí eu pensei, ele tem razão, vou fazer essa primeira fase, não vou ficar perdendo tempo, não vou perder a oportunidade de fazer prova, e fui. Eu lembro que nessa época, no nono período, estava todo mundo estudando para a primeira fase, para a prova objetiva, todo mundo com aquele livrão vermelho de não sei quantas questões objetivas para a primeira fase, cronograma, não sei quantos dias passe na prova da OAB, e eu não estava fazendo nada disso porque eu estava fazendo a minha monografia, e eu fui fazer a primeira etapa como teste. Enfim, chegou lá na prova, acho que juntou a minha tranquilidade, que eu não estava preocupada com aquele exame, e com o fato de eu ter feito um bom curso, graças a Deus, eu consegui ser aprovada. Caí de paraquedas na segunda fase desse exame. E eu lembro que vários dos meus colegas, alguns passaram também, outros foram reprovados, já estavam estudando há um tempão, já estavam com esse livrão vermelho aí, outros estavam fazendo cursinho para questão objetiva, e alguns deles foram reprovados, porque, né, além de não ser uma prova fácil, foram nervosos, foram pressionados e acabaram sendo reprovados. Graças a Deus eu fui para a segunda fase, fiz um cursinho, um dos melhores cursinhos presenciais aqui da minha cidade, porque realmente eu queria muito passar naquela prova, então eu não queria perder a oportunidade. Eu não estava esperando que eu ia passar nessa primeira fase, agora que eu passei eu tenho que agarrar isso com tudo que eu puder. Então a gente economizou, consegui pagar esse cursinho e frequentei as aulas, estava fazendo ao mesmo tempo o início do 10º período na faculdade. Então, assim, eu assisti bem às aulas, mas hoje, analisando o que aconteceu, eu vejo que faltou treinar a peça. Porque eu acompanhei bem as aulas, sabia bem a matéria, praticamente fechei as questões discursivas, perdi ali pouquíssimos décimos nas questões discursivas, mas eu fiz a peça errada. Aconteceu que eu nomeei a peça errada, escolhi o procedimento errado. Na época eu prestei em Direito Civil, era uma ação de interdição no meu exame, era um procedimento especial. E eu fiz uma ação ordinária de obrigação de fazer, enfim. Eu coloquei os pedidos corretos, coloquei a fundamentação correta, em muitos pontos ali do que tinha que ser feito, mas eu nomeei a peça de forma errada e eu escolhi o procedimento errado. Então, de nada adianta tudo que eu coloquei ali que pudesse estar no espelho da prova, eu até recorri, mas como eu fiz a peça errada, eu zerei a peça e eu fui reprovada no 11º exame de ordem por causa da peça prática. E aí, gente, eu vou dizer que para vocês não foi fácil não, porque quando eu recebi a notícia da reprovação, a gente já estava em março, a segunda fase foi mais ou menos em fevereiro ali, até ter resposta de recurso e correção e tudo mais, foi em março que eu tive a notícia e eu ia colar grau em julho. Então, assim, para mim foi muito triste, foi um baque muito grande. E hoje em dia a gente ri, hoje em dia a gente faz meme, mas depois de tudo que eu estudei, de tudo que eu aprendi, né? Depois da gente adquirir uma certa maturidade, mas na época foi muito triste para mim, eu fiquei muito preocupada. E depois disso, depois de cometer esse problema aí de errar a peça, eu comecei a procurar o que eu tinha feito de errado,
o que tinha acontecido. Eu tinha feito um cursinho muito bom, eu não deixei de estudar, eu não levei o cursinho de qualquer jeito, eu não me atrapalhei ali nas minhas atividades, eu estudei. E aí eu comecei a buscar o que tinha acontecido de errado. E vendo ali mais ou menos, naquela época eu já percebi que, como foi a peça que eu errei, eu preciso treinar mais a peça. E então eu resolvi ficar estudando ali em casa. Não comprei outro cursinho presencial, consegui ali um cursinho mais barato, um cursinho online. Na época ainda estava menos na moda essa coisa de ensino online, mas comprei um curso menor para a peça e fiquei treinando muito a peça em casa. Eu lembro que eu passei o mês de abril, era época de Páscoa, passei abril, maio todinho ali treinando peça. E graças a Deus, inclusive foi a primeira repescagem, tá? Antes do 12º exame de ordem, não existia o esquema de repescagem. Se você reprovasse na segunda fase, o outro exame você já ia diretamente para a primeira fase de novo. Você não reaproveitaria. Então, assim, graças a Deus, peguei a primeira repescagem dos exames unificados e cheguei lá e fiz a peça e acertei a peça. Essa eu posso compartilhar com vocês com louvor, aqui, ó, na minha colação de grau, com a minha família. Aqui eu já tinha passado, já tinha feito a peça certa. E aí foi só alegria, né, gente? E aí, depois disso, depois de ter feito do jeito que não devia ter feito, depois de ter encontrado um jeito melhor de se fazer, depois de alguns anos advogando, de pegando ali a maldade, de como se faz peças na prática, e depois ainda estudando para concurso público, estudando para concurso de advocacia pública, eu realmente fui ali desenvolvendo técnicas melhores de identificar a peça, de construir a peça. E falando com você sobre os concursos, eu estudei durante algum tempo para analista, para tribunal regional ou para Ministério Público, para cargos de analista. Em provas de analista, normalmente são cobradas ou questões discursivas, na prova aberta, ou redações. Já na prova de procuradoria, a prova aberta é uma peça privativa de advogado, seja um parecer ou seja uma peça processual. E para eu estudar para a Câmara, eu tive entre o TRE do Rio e a Câmara Municipal, eu tive ali mais ou menos 40 e poucos dias para adaptar o meu método de estudo para cargo de analista, para cargo de procuradoria, ou seja, eu não estava acostumada a estudar para fazer provas de peça privativa de advogado. Por mais que eu tivesse advogado na advocacia privada, era área privada, não era advocacia pública. Eu tive que aprender a fazer outras peças, eu tive que aprender a fazer peças de direito constitucional, peças de administrativo, peças de direito urbanístico, podiam cair pareceres sobre direito tributário, pareceres sobre direito financeiro, ou seja, era um rol muito maior de matérias e técnicas diferentes de construção de peças do que as peças da advocacia privada. Dentro desses 40 e poucos dias aí que eu tive, entre os estudos para tribunal regional, para o estudo para a Câmara, eu desenvolvi métodos eu pensei, poxa vida, eu tenho pouco tempo para estudar, eu tenho pouco tempo para abordar muitas peças, então eu preciso aqui estar atenta, eu preciso prestar atenção como que eu vou identificar a peça correta, porque aqui no concurso de procuradoria eu me lembrei muito bem do que tinha acontecido comigo na segunda fase do exame de ordem, então eu tinha muito medo de errar a peça no meu concurso, de ir bem na objetiva e chegar na peça eu errar. Então eu comecei a pensar, bom, eu tenho que me atentar muito aqui, eu tenho que equilibrar o meu estudo entre focar bem nas questões objetivas e bem na peça, porque eu não posso chegar lá, eu não posso errar, eu não posso fazer uma peça errada e perder aqui todos esses dias, esse tempo que eu estou aqui estudando. E assim, desenvolvendo esse método, desenvolvendo essas técnicas de estudo, de identificação de informações no enunciado, graças a Deus eu consegui fazer uma excelente peça na Câmara. Na verdade, caiu um parecer, podia cair qualquer peça, podia ser uma ação civil pública, uma ação popular, eu estudei bastante. Em outros temas, eu tive que abranger peças de direito administrativo, pareceres sobre licitações, mas na peça da Câmara especificamente caiu um parecer
administrativo sobre desapropriação. Era um tema que envolvia tanto o direito constitucional quanto a lei específica de urbanístico. Então, graças a Deus e graças a esse método que eu consegui desenvolver, eu não só não errei a peça, como eu consegui uma classificação maravilhosa. Aqui na Câmara, ao todo, foram 238 aprovados. Eu estou no 35º lugar. Se você jogar lá o concurso da Procuradoria no Google, você vai ver, meu nome está na primeira página dos aprovados. Então, assim, é um método que eu testei, é um método que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos e que funciona. E depois desse tempo todo, estudando muito direito público, estudando direito administrativo, direito constitucional, eu acabei me apaixonando, eu acabei percebendo que eu gosto muito mais dessa área do que o direito privado, do que a advocacia privada, que era o que eu estudava antes, era o que a minha área de conhecimento mais aprofundado antes. Eu percebi que eu gosto muito do direito público e agora, em 2020, eu aproveitei, né, esse tempo aí de pandemia e por causa desse meu gosto aí pelo direito público, eu comecei a fazer especialização em direito público com habilitação para docência. E eu comecei a perceber, assim, agora na fase que eu tô no ambiente de dar aulas, de estudar, não só para marcar X em prova, mas de estudar para ajudar outras pessoas, para levar o meu conhecimento para outras pessoas, para continuar aprendendo não só para mim, mas para outras pessoas. Eu comecei a ter contato com os alunos e eu comecei a perceber como que os alunos têm medo de chegar na hora da prova e de errar a peça processual. E é exatamente o que aconteceu comigo, é exatamente o medo que eu tinha, e é um medo legítimo, né, gente? Porque se a gente chega lá na hora da prova, você pode ter feito uma primeira etapa incrível, você pode fazer discursivas maravilhosas e pontuar muito bem, mas se você não sabe fazer a peça é praticamente ali decisiva na sua prova. Então, nesse tempo de pandemia, eu falei, bem, agora que eu não estou estudando só para mim, eu estou estudando para me desenvolver junto com outras pessoas, eu estou observando que essas pessoas estão sentindo a mesma coisa que eu já senti. Eu resolvi fazer esse curso, eu resolvi fazer essa aula, a princípio, para a gente tirar esse medo. A gente está aqui para estudar, para aprender os conteúdos, para você ter segurança de construir, de identificar e de construir a sua peça no exame de ordem, mas principalmente para você desmistificar isso, desmistificar que é difícil, é impossível acertar a peça, é muito fácil cair em pegadinha. Se você tem técnica, se você tem conhecimento de como que você vai ali ler o edital, de como que você vai construir a sua peça, você vai acertar sim, você não vai só acertar, você vai pontuar segundo o espelho da FGV. Ótimo, e depois desse nosso bate-papo inicial aqui, a gente vai direto para o tema da nossa aula. É um material gratuito, mas é uma aula. Eu não quis dar o nome de webinário, de jornada, sei lá das quantas, que está acontecendo aí muito agora nessa época de pandemia. Aqui é uma aula e eu quero te mostrar um cronograma, o que a gente vai aprender hoje. Bom, e aqui a gente está vendo o nosso cronograma e o que a gente vai aprender nessa aula. Nós vamos ver as ações de ação direta de inconstitucionalidade, de mandado de segurança e a ação popular. Sobre essas ações, aqui na aula em vídeo, a gente vai ver elementos que você realmente vai precisar usar na prática, lá na hora de construir a sua peça. E o material bônus que eu preparei para vocês contém a teoria aprofundada da aula, além do esqueleto prático das peças que eu estou mostrando aqui para vocês. Como eu falei, quem ficar até o final da aula, eu vou orientar como acessar o material bônus, que é gratuito também, tá, gente? É bônus, é gratuito, faz parte dessa aula. É só porque aqui eu preciso de desenvolver a técnica com vocês, então eu precisaria de muito mais tempo para dar uma revisão aprofundada, para dar uma teoria aprofundada que eu preparei nesse material. Então eu vou dar uma orientação muito simples que vocês vão seguir, é só para eu ter certeza que vocês acompanharam a aula
até o final, que vocês se comprometeram assistindo a aula, e aí eu vou entregar o material complementar dessa aula, que vai fazer muita diferença na sua revisão, e eu ouso dizer que vai fazer diferença até nas suas questões discursivas, tá? Porque tem parte teórica. Então, para a gente aprender a peça, para a gente saber o que a gente vai fazer na peça de constitucional, a gente precisa ter noção do que integra o direito processual constitucional. Eu vejo que muita gente tem medo de errar a peça, e um dos motivos desse medo de errar a peça é porque a gente acaba muitas vezes focando só no direito material. Óbvio, o direito material é muito importante, é o fundamento, né, do que a gente vai usar, mas a gente precisa também conhecer aspectos do direito processual, para a gente conseguir colocar aquilo ali na prática, para a gente conseguir atender aos requisitos de uma peça. O que integra, afinal, o direito processual constitucional? Aqui, lembrando que eu estou falando voltado para o exame de ordem, tá? Para o padrão de cobrança da FGV. Basicamente, para a FGV, a gente precisa entender que o que integra o processo constitucional são as ações do controle concentrado de constitucionalidade, que muita gente tem medo do controle concentrado. No material complementar, eu estou colocando uma revisão sobre controle, que você vai desmistificar de uma vez por todas esse medo de cair alguma ação do controle. As ações do controle concentrado integram o processo constitucional. Dentro delas, a ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, seja genérica, seja por omissão, a ação declaratória de constitucionalidade e a ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ainda nós temos a ADI interventiva, que é uma espécie mais incrementada da ação direta de inconstitucionalidade, que é só o Procurador-Geral da República que tem legitimidade para impetrá-la. Além disso, integra no processo constitucional também os remédios constitucionais, os chamados remédios constitucionais, porque eles cuidam dos direitos e garantias fundamentais. Dentre os remédios constitucionais que podem ser abordados na sua peça da ordem, estão a ação popular, a ação civil pública, o habeas data, habeas corpus, o mandado de injunção e o mandado de segurança. Aqui no nosso material, você está vendo que eu destaquei algumas dessas ações e eu vou explicar logo adiante por quê. Mas dentro do processo constitucional também a gente tem que considerar os recursos. Basicamente, para a OAB a gente precisa considerar o recurso ordinário e o recurso extraordinário, que são os que já tiveram incidência de cobrança em segunda etapa. Eu digo basicamente essas ações, gente, porque existem outras ações constitucionais também, existem agravos, existem ações específicas da Justiça Eleitoral que estão previstas pela Constituição, mas aqui a nossa base, o nosso parâmetro é o padrão de cobrança da FGV. Considerando a cobrança da FGV, considerando a preferência da FGV no que diz respeito ao processo constitucional, quais são as peças historicamente mais cobradas na segunda etapa do exame de ordem? O mandado de segurança, a ação direta de inconstitucionalidade e a ação popular, que são exatamente essas ações que eu destaquei aqui para vocês. E por que essa preferência? Não é aleatório da FGV, ela escolhe segundo dá na cabeça dela. Pode ser que sim, mas quando a gente vai ver na advocacia constitucional na prática, provavelmente não. A FGV gosta muito do mandado de segurança. O mandado de segurança, ele dialoga ali entre os direitos fundamentais. É uma peça muito recorrente na prática advocatícia constitucional. E nessa peça, você precisa saber esmiuçar a lei específica do mandado de segurança e saber quais são as diferenças e quais são as semelhanças entre o mandado de segurança individual e do mandado de segurança coletivo. Quanto à ação direta de inconstitucionalidade, aqui nessa aula a gente vai focar na ação direta de inconstitucionalidade genérica, que é justamente a ADIM que já foi mais abordada pela FGV na segunda etapa.
Em relação à ADIM, você precisa saber as noções do controle concentrado em geral e saber bem a lei específica das ações do controle, que é a Lei 9868 de 99. A princípio, você pode ficar assustado, eu tenho que saber as noções de controle em geral e a lei específica. Sim, gente, mas no material complementar que eu fiz para vocês, eu estou dando com clareza as noções específicas de controle de constitucionalidade. E essa lei 9868, gente, é uma lei muito pequena. Ela contém ali aspectos tanto sobre a ADI genérica, quanto a ação declaratória de constitucionalidade, quanto as outras ações do controle concentrado. Então, se você sabe os aspectos de uma ADI genérica, você também vai saber os aspectos principais para as outras ações do controle concentrado. Essa lei é uma lei simples. Eu estou indicando no material complementar quais são os marcadores, quais são os artigos principais que você vai precisar saber na hora de construir a sua ADI, se ela for a sua peça de segunda fase. Além disso, a FGV gosta bastante também, já caiu algumas vezes dentro de remédios constitucionais, a ação popular. Porque a ação popular, ela está dentro do artigo 5º e além de abordar os temas de direitos e garantias fundamentais, ela trata também dos princípios gerais da administração pública, que são aqueles que estão lá no artigo 37, e essa ação é uma ação importantíssima como instrumento de democracia, como instrumento de participação do cidadão em relação à coisa pública, porque ela tem o objetivo principal de ou evitar ou de sanar uma lesão ao patrimônio público. Ela visa resguardar o patrimônio público, a moralidade administrativa, patrimônio histórico-cultural, o meio ambiente. A gente vai ver aqui sobre ela na aula também. E você precisa conhecer esses temas, você precisa conhecer ali o inciso específico da lei da ação popular, que trata da ação popular, e conhecer o fundamento legal dela, que é a Lei 4.717, que também é uma lei pequena, também é uma lei que ali o procedimento dela está bem desenhadinho, está bem simples para você, e o que eu vou fazer aqui é te direcionar, te mostrar os pontos principais que você precisa saber sobre essas 3 ações. E para você saber, para você que gosta de números, e estatísticas numéricas, eu fiz uma pesquisa e eu encontrei um levantamento do site de formação jurídica Infoju, que fez uma pesquisa entre 2010 e 2018, e dentre esses 8 anos, as ações mais pedidas, dentre as ações preferidas da FGV, 74% foram petições iniciais, 22% foram recursos e só um parecer que caiu. Dentre essas iniciais, que estão dentro desses 74%, as mais cobradas foram a ação popular, a ação direta de inconstitucionalidade e o mandado de segurança, que são justamente esses os escolhidos aqui para focar no tema da aula de hoje. Essa pesquisa, que envolve porcentagem, foi um levantamento entre os anos de 2010 e 2018. Eu fiz um levantamento pessoalmente mais atual também e percebi que quanto aos últimos 6 exames de ordem, ou seja, os exames mais recentes que aconteceram, o 30º exame de ordem cobrou um recurso ordinário, que foi mandado no corpo de um mandado de segurança. Foi um recurso ali, uma peça bem polêmica, tiveram vários recursos, mas no final das contas a FGV decidiu que o cabimento era por um recurso ordinário. Antes do RO foi cobrado o mandado de segurança, a ação popular e a ação direta de inconstitucionalidade. Daí a gente já está vendo aqui claramente a importância dessas ações constitucionais que eu estou aqui direcionando para vocês. Eu quero deixar muito claro uma coisa, gente. Quando eu disse para vocês lá sobre a minha história, que eu reprovei na segunda fase, na primeira e segunda fase que eu fiz um cursinho muito bom, confiei nas aulas só do cursinho, e ainda assim eu reprovei. O problema era o cursinho? Não, eu fiz um curso de ótima qualidade, com excelentes professores. O problema foi que eu acreditei que aquele cursinho era o suficiente para eu passar. O principal que eu identifico hoje foi a minha falta de maturidade em achar que
o fato de eu estar fazendo um cursinho muito bom seria o suficiente para eu passar no exame de ordem. Porque eu estava ali, eu estava assistindo às aulas, eu estava estudando, eu achava que aquilo era o suficiente. E eu pequei na prática. Eu pequei na prática, eu fiz poucas peças. E muitas vezes a gente acha que um professor, um bom professor que está ali na frente da gente, que está ali nos direcionando, uma pessoa que sabe do que está dizendo, uma pessoa que já teve bons resultados, ela é suficiente para a nossa aprovação. Mas eu estou aqui para te direcionar, para que você não cometa o mesmo erro que eu. Eu quero sim que você confie em mim, eu quero que você confie no direcionamento dessa aula, porque eu estou trazendo aqui para vocês dados estatísticos. Essa aula é para que você saiba o que você realmente precisa saber, como você vai se direcionar para você construir a sua peça, mas é fundamental que você pratique sozinho em casa, que você use material complementar, que você preste atenção na aula, mas que você vá desenvolvendo ali também uma autonomia nos seus estudos, porque você vai sair daqui, o seu objetivo principal é ser um advogado. Quando você for um advogado, provavelmente você não vai ter ou você não quer ter alguém que fica ali te mandando o tempo todo, né? A gente tem a nossa, ou deveria ter a nossa liberdade de atuação, de pensamento. Então você tem que desde já se acostumar com o processo autônomo dos seus estudos. Então eu como orientadora, como sua direcionadora, como professora, eu tô aqui para te mostrar o caminho. Mas você vai precisar fazer a sua parte, você vai precisar construir as peças, você vai precisar estudar o material. Não adianta só falar, eu vi a aula da Bárbara, mas eu acho que não foi o suficiente. O suficiente, o direcionamento aqui eu garanto que é o suficiente para você fazer qualquer dessas 3 peças. Mas o suficiente é você praticar. Aqui eu tô te mostrando o que você precisa saber para construir essas peças. Mas como você vai construir essas peças, você só vai saber com um direcionamento. Ou você praticando em casa, principalmente, né? Sempre você praticando em casa. Ou você tendo alguém para te direcionar de uma forma mais próxima. E ainda que você tenha esse direcionamento mais próximo, com o contato de um profissional, ele não vai fazer por você. Por mais que ele esteja ali te acompanhando, que você faça um curso de peça prática muito bom, o compromisso é seu, é você que vai estar lá construindo a sua peça da segunda fase, tá ok? E eu tô aproveitando para falar sobre isso, gente, porque enquanto eu tô aqui gravando essa aula, eu tô vendo chegar aqui no meu inbox, nas minhas mensagens pessoais, alunos perguntando sobre a mentoria, sobre quando que eu vou lançar o acompanhamento pessoal. Eu quero dizer que eu ainda não consegui tempo para abrir vaga de mentoria. Enquanto eu estou montando curso, enquanto eu estou gravando aula, eu não consegui vaga para acompanhamento pessoal. Mas eu prometo que até o final dessa aula eu vou decidir o que eu posso fazer para tentar alcançar o máximo de pessoas nessa reta final. É o que eu estou dizendo. Cursos são muito importantes, direcionamento é fundamental, mas eu estou aqui para te dizer que aproveite essa aula, independente de você conseguir vir em curso, independente de você conseguir vir em acompanhamento, é importante sim, mas o fundamental é você aproveitar a aula que vai te direcionar sobre o que você precisa fazer sozinho aí, estudando para sua prova de segunda fase.